Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Que alegria estarmos juntos, celebrando esse segundo domingo do tempo comum do ano da graça do Senhor de 2021. Hoje ainda só dia 17 de janeiro de 2021, meu irmão, minha irmã. O ano ainda é como que um bebezinho que a gente está ganhando, ninando ainda os primeiros passos, os primeiros momentos, esse grande presente de Deus que é um ano inteiro da vida, o ano da vacina, o ano do fim da pandemia, o ano da reconstrução da nossa humanidade, do melhor da nossa humanidade, o ano de revigorar a fé, de revigorar as relações, de dar a justa medida para a economia, para o dinheiro, para o tempo nas nossas vidas, não é verdade? Então, nesse tempo, a liturgia no ano B, Evangelho de Marcos, vão nos provocando, nos catequizando, nos ajudando a seguir Jesus Cristo e de cada domingo um ensinamento forte. Hoje, nesse segundo domingo do tempo comum, a provocação é vocação. Vocação, meu irmão, minha irmã, que é algo natural para todos nós, homens e mulheres, crentes e não crentes, católicos, cristãos de outras igrejas, pessoas de outras tradições religiosas. Todos nós nascemos com um despertar para algo maior do que nós mesmos. Essa provocação que vem no nosso íntimo, no nosso ser, é a vocação. É o toque de Deus, né, nos chamando para vivermos nessa vida algo para além de nós mesmos e que frutifique para além da nossa própria existência nesta vida. Isso é a vocação. E a vocação é o tema do Evangelho, da liturgia de hoje. Na primeira leitura, nós ouvimos a vocação de Samuel. E o grande desafio que a liturgia desse texto nos provoca é pensar, meu irmão, minha irmã, os desafios de perceber, de ouvir o chamado de Deus para a nossa vocação. Hoje temos muitas distrações, muitos barulhos, muitas coisas que nos pedem atenção, que nos apelam. Muitas vezes fazemos escolhas erradas porque não estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Eli vai dizer a Samuel 2, 3 vezes, preste atenção. E ao final ele percebe o chamado de Deus para Samuel e diz: quando te chamar da próxima vez, diga: eis-me aqui, Senhor. É o nosso convite, meu irmão, minha irmã, nessa liturgia. Aprendamos a ouvir Deus. No meio de tanta zoeira, de tanta brulheira, de tanta informação, de tanto sensacionalismo, de tantos problemas, especialmente você que está buscando um novo rumo na vida, você que busca uma nova esperança nesse tempo pós-pandemia, você que realmente está discernindo o chamado de Deus para a sua vida, uma profissão, uma vocação na igreja, um compromisso com alguma pessoa na sua vida. Silencie especialmente lá dentro, dentro do seu coração, na sua consciência, e faça essa pergunta: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Para que Deus possa conversar contigo. Deus não é da gritaria, como muitos creem, como os muitos ensurdecem nas igrejas. Não, não, não. Deus está no silêncio. Lembra lá de Elias? Deus se manifesta na brisa. Não é nem no trovão, nem na tempestade, é na brisa. Então, o primeiro convite da liturgia de hoje, meu irmão, minha irmã, é discernir o chamado de Deus para as nossas vocações. Todas as vocações são importantes na justa medida para o bem da humanidade, porque estão para além de nós, estão em nós para o serviço de todos e todas. No próprio Evangelho também nós vemos a vocação dos primeiros discípulos, aqueles que estavam acompanhando João Batista e que João vai apresentando, né, Jesus Cristo e que vão aderindo a Jesus Cristo. No Evangelho, então, mostra a ida do irmão de Simão Pedro, que depois será chamado de Pedro, também tem a sua vida tão mudada no encontro com Jesus Cristo, que muda ontologicamente, de dentro para fora, a sua identidade de forma radical. O próprio Jesus o renomeia. Não será chamado mais de Simão, mas agora de Cefas, que significa pedra. E o Senhor, então, nos mostra nesse evangelho forte de mar
de João, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de João nos mostra o convite a ir ao encontro do Senhor, conhecer as realidades nas quais Ele nos chama, nos coloca, nos provoca, para ali perceber o seu chamado. A gente não recebe a vocação, né, de braço cruzado, sentar debaixo, né, de uma mangueira, de uma macieira. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, é nas lidas da vida, nas lutas, nas idas e vindas das missões, é nos engajamentos públicos, sociais, na família, na comunidade, na igreja, no trabalho, nas lutas, que nós vamos discernindo o chamado de Deus para cada um de nós. E é necessário ir ao encontro do Senhor, levantar, arregaçar as mangas, caminhar, dar iniciativa, porque o Senhor já nos chama, mas espera a nossa resposta. Espera a nossa resposta. Possamos ir então como os discípulos de João fizeram, foram ao encontro do Senhor. E transformados nesse encontro, possamos voltar às nossas realidades e testemunhar, como o irmão de Pedro fez, testemunhar o encontro com o Senhor, que nos muda tão radicalmente que, a partir do nosso testemunho, também muda a vida de outras pessoas, meu irmão e minha irmã. É o forte dessa liturgia de hoje. E quando pensamos que a vocação é do Senhor, para que nós, tocados internamente pelo seu amor, possamos servir para além de nós mesmos, a comunidade, a humanidade, e para além da nossa própria existência, deixar a marca do amor de Deus no meio da nossa humanidade, isso nos recorda o texto da segunda leitura, muito forte, que nos convida a recordar que nós somos templos do Espírito Santo, moradas de Deus, e por isso devemos cuidar do nosso corpo, não só o corpo físico, que sim, precisa de estar livre de imundícies, de coisas que o destroem. E aí muitos vão apontar somente para a imoralidade, para a prostituição e tal. Mas o texto também nos provoca a pensar no outro corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, e o corpo de Cristo, que também é a igreja, para além da igreja, a humanidade inteira, porque a igreja não basta a si mesma, a vocação da própria igreja, para além da igreja, é testemunhar a Cristo e o amor de Deus Pai, né, com a força do Espírito Santo, para toda a humanidade, porque a igreja é sacramento de salvação. Então, meu irmão, minha irmã, esse texto nos recorda a grande provocação, cuidar do corpo para além, né, daquilo que pensamos somente no primeiro olhar do texto. Temos que cuidar do corpo que padece a pobreza, a doença, o abandono, né, as violências desse nosso tempo. E mais do que nunca, esse tempo pós-pandemia, nós precisamos de arregaçar as mangas e abraçar a nossa vocação de sermos a igreja amorosa, misericordiosa, servidora e pobre, como nos lembra o Papa Francisco, da humanidade inteira. Da humanidade inteira, chagada, sofrida, e ali encontrar o Senhor que nos chama. Encontrar o Senhor que nos chama. Que seja a grande bênção desse domingo, né, segundo domingo do tempo comum. Atentos ao chamado do Senhor, ir às realidades, discernir a sua presença e ali servir o corpo que sofre, que padece, né, o corpo da igreja, o corpo do irmão, o corpo de Cristo, né, no irmão sofredor, chagado, né, pobre, pequenino, indefeso, inocente, na criação. E ali, meu irmão, minha irmã, contemplar a presença do Deus que nos ama tanto e que nos chamou primeiro em seu amor, para vivermos plenamente a nossa vocação e a nossa vida. Assim seja. Amém. O Senhor vos abençoe, meu irmão, minha irmã, com a sua bondosa misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.